Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 a 11. Eclesiastes 1, do 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos dá mais uma vez a iluminação do Espírito para que possamos entender as tuas verdades, e nos dá humildade para aplicarmos esses ensinos que muitas vezes são tão pesados e tão tensos para as nossas vidas, que nós possamos reconhecer com a humildade que o Senhor nos dá o quão essa palavra é relevante para as nossas vidas e para os nossos dias. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o livro de Eclesiastes. Na verdade, toda vez que eu estiver passando por aqui de manhã, eu vou pegar uma passagem desse livro para a gente continuar e tentar fazer ele em sequência. O livro que eu considero o meu livro predileto na Bíblia. Eu não sei nem se é pecado a gente ter um livro predileto, né? Porque toda a escritura ela é útil e inspirada por Deus, e toda ela é importante, mas eu gosto muito de ler Eclesiastes, porque as aplicações desse livro saltam aos meus olhos. Eu tenho uma facilidade na leitura com esse livro aqui, escrito por Salomão. E, pela graça de Deus, recentemente um pastor de Brasília, presbiteriano, chamado Emílio Garófalo, ele escreveu um livro comentando Eclesiastes. Ele comenta Eclesiastes todo, não vou fazer propaganda aqui, certo? Mas eu recentemente comprei e eu estou bebendo bastante desse livro, desses comentários. O título é interessante, ele diz assim: isto é filtro solar, fazendo uma referência de um vídeo antigo da internet, e ele vai dizer, olha, Eclesiastes e a vida debaixo do sol. Qual é o filtro solar para você viver nesta vida debaixo do sol? Porque a expressão debaixo do sol a gente vai ver que ela é bastante usada no livro de Eclesiastes. Mas chega de propaganda, vamos falar um pouco, vamos introduzir o livro. Eu comparo o livro de Eclesiastes a uns filmes de um diretor hollywoodiano, que particularmente eu gosto muito, mas muita gente não gosta. O nome dele é Zack Snyder. Ele é um diretor hollywoodiano e ele faz muito filme de herói, só que ele faz filmes de heróis pessimistas. A visão dele é bastante pessimista, é bastante densa. E aí muita gente não gosta porque acha que não combina. Como é que um filme de herói pode ser pessimista? O filme de herói é aquele que salva as pessoas e no final o vilão é preso e fica tudo bem, mas Zack Snyder não trabalha assim. Ele é bastante autêntico. O roteiro dele é muito pesado. Você sai mais depressivo do filme dele do que alegre.
mas ele tem uma forma particular de trabalhar e muitas vezes ele não é compreendido, muitas vezes. Mas nas entrelinhas do roteiro de Zack Snyder você pode encontrar muita vida. É difícil, mas você encontra, porque ele fala muito de relações familiares. Então tem muita vida, é só você entender as subtramas do filme que você vai achar muita vida ali. E ele indaga nos seus filmes a ideia de qual o seu papel no mundo. Todo filme dele tem algum personagem que vai retratar sobre isso. Por isso que Zack Snyder me lembrou muito Eclesiastes, porque olha a leitura que a gente leu, parece uma leitura depressiva, parece alguém que estava em depressão aqui. Ele vai dizer que tudo é vaidade, que nada vale a pena. Quando a gente lê, muitas vezes a gente diz, poxa, tem alguma coisa errada aqui. E muitos teólogos liberais não acham que Eclesiastes deveria estar no cano da Escritura, porque acham uma leitura muito densa, dizendo que um cristão não era para ter esse tipo de sentimento. Igual um pouquinho a Zack Snyder. Zack Snyder é o tipo do diretor que ou você adora ou você odeia. Ele é bem autêntico. E outro ponto que eu queria falar, introduzindo Eclesiastes, é sobre palavras que são difíceis de traduzir. O reverendo Garofalo, ele vai falar isso no seu primeiro capítulo. Ele vai dizer, tem palavras que simplesmente são intraduzíveis. Por exemplo, a palavra saudade. Você não tem uma tradução inglesa, holandesa, norueguesa para a palavra saudade. Mas não que os ingleses, noruegueses e holandeses não sintam saudades. Mas eles expressam esse sentimento com outras palavras, e existem várias palavras intraduzíveis. O reverendo fala também no seu livro sobre a palavra cafuné. Você não tem uma tradução para cafuné. E o que é cafuné? É o ato de você passar os dedos sobre o cabelo de alguém. Ele vai dizer que na Indonésia tem uma palavra que se chama jayus. E o que é jayus? É quando você conta uma piada muito ruim, mas tão ruim que dá muita vontade de rir. E quando eles riem, eles falam jayus. Não tem muito sentido para a gente, mas para eles faz completo sentido. Na Alemanha tem uma palavra chamada Drachenfurter, que significa comida de dragão. O que é isso? É quando você faz uma besteira muito grande com a sua esposa e antes de você contar a besteira, você dá um presentinho para ela. É a comida de dragão. O dragão seria a esposa. É o Drachenfutter. Nas séries nós temos palavras inventadas e até vocabulários inventados. Por exemplo, a palavra Dracarys significa o ato de você mandar um dragão jogar fogo em alguém. É uma palavra inventada que não dá para a gente traduzir. E por que eu estou falando sobre isso? Porque em Eclesiastes existem palavras-chave que são difíceis de traduzir. São palavras complicadas de traduzir. Que a gente não tem uma versão em português que diz, não, é ideal. Essa palavra literalmente significa isso. Tem palavras difíceis e quando você traduz errado, pode ter um grande problema de interpretação. Sendo mais profundo, Eclesiastes tem um sentimento difícil de traduzir. Tem sentimentos ali que são difíceis de descrever com palavras. E o sentimento que mais ou menos a gente vai encontrar nesse livro é o seguinte: o mundo é belo, a vida é bela, mas ela também é cheia de pecados. O mundo é belo, mas o pecado tornou esse belo prejudicial. É por isso que o mundo ele é belo e frustrante ao mesmo tempo. É uma grande filosofia sobre a vida que Salomão vai levantar aqui nesse livro. E, se Deus quiser, o Espírito Santo vai nos iluminar para entendermos essas verdades. A vida é uma grande tensão entre coisas boas e coisas ruins. E muitas vezes o problema não são nem as coisas boas e as coisas ruins, mas a tensão que você vive por causa dessas circunstâncias. Uma hora você acorda muito animado para trabalhar, muito animado com a família, muito animado com a igreja, mas do nada isso se torna inútil e vazio. De uma hora para outra. E eu sei que vocês sentem isso igual a mim. Eu sinto isso, vocês sentem isso. Eu não preciso conhecer muito vocês para saber que vocês são inconstantes muitas vezes. É só eu olhar as redes sociais de vocês.
É só eu ver o que vocês compartilham no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, que eu vejo que vocês são bem inconstantes, iguais a mim, cheios de altos e baixos. Tem gente que fala de Apocalipse, é difícil de entender. É porque não entendeu e não leu Eclesiastes. Mas quando nós entendemos esse livro, ele vai nos incomodar profundamente. Nada encara a vida tão honestamente como Eclesiastes. Tem uma música de U2 que vai falar sobre Eclesiastes. Bandas vão retratar sobre esse livro. Eu não vou cantar aqui para você, que eu estou fazendo um favor para você. Mas pesquise depois. U2 fala sobre Eclesiastes. Tem um comentarista que ele se chama Phil Rycklen, e eu vou comentar ele algumas vezes aqui. Ele vai dizer assim sobre ler Eclesiastes, escrever Eclesiastes. Ele vai dizer que Eclesiastes parece que ele é escrito numa segunda-feira de manhã. O autor ele só para na segunda-feira de manhã para escrever Eclesiastes. E parece que quando você está lendo, ele vai dizer, parece que você sempre está lendo numa segunda-feira de manhã. Por quê? Porque Eclesiastes lida com quem somos. Qual é a nossa função aqui na Terra? Por isso que é uma filosofia. Eu sou útil aqui nesse mundo? O que eu faço tem alguma utilidade? Clint Hatz, que é outro comentarista de Eclesiastes, ele vai dizer que Eclesiastes é como um cachimbo teológico que Salomão lhe dá para você fumar. E assim que você joga a fumaça para fora, ele sopra a fumaça no seu rosto e você fica um tempo sem respirar. Isso é ler Eclesiastes para Clint Hatz. Vamos entender. Hoje, especificamente, nós vamos estudar os versículos de 1 a 11 do capítulo 1. E nós vamos falar o quanto o mundo é apenas vaidade, fragilidade e frustração. Amém? Amém, não é? Versículo 1, primeiro ponto. O mundo é frágil, a vida é frágil. Versículos 1 e 2. Palavra do pregador. Filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Veja que Salomão não se identifica como Salomão, ele se identifica como o pregador, mas aqui de fato é Salomão por causa das pistas que a gente vê sobre o autor. Por exemplo, Eclesiastes 12, 9 vai dizer: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Quem é o sábio que compõe provérbios? E Salomão, mais do que qualquer outro rei, ele viveu a sua vida de trabalho, prazeres, dinheiro e conhecimento. O livro vai fazer referências ao quanto esse pregador aqui é sábio, e a gente sabe um pouco da vida de Salomão, sabe o quanto ele exagerou em termos de luxúria, em termos de prazeres, e Eclesiastes é um retorno desse homem no reconhecimento de que a vida não vale a pena sem Deus. Primeira palavra difícil de traduzir aqui, pregador, porque ela não quer dizer literalmente pregador, é mais aqui voltada para um sábio, um mestre, um professor. A ideia de uma pessoa que ela tem o dom de reunir multidões e as multidões param para ouvi-la. É interessante também o nome desse livro, Eclesiastes, vem de assembleia, eclésia no grego, assembleia, ou seja, Eclesiastes é como se fosse o livro da assembleia, o livro da igreja. Este é literalmente o livro da igreja. E ele vai dizer, ele já começa bem, ele vai dizer, olha, tudo é vaidade, vaidade de vaidades, mais outra palavra muito difícil de traduzir. Muito difícil. Se você pegar as versões em português, você vai ver inúmeras, a ilusão, inutilidade. Por quê? Porque no hebraico essa palavra, ela diz assim, é o hevel. Ou seja, e também faz uma referência direta a Abel. Abel significa vapor. Hevel significa vapor. É traduzido literalmente como vapor. Ele vai dizer, a vida é vapor, a vida é uma fumaça, a vida é algo efêmero, é algo passageiro, que não tem como você segurar. Por isso a referência a Abel. Abel é um spoiler do seu próprio destino.
A Bíblia tem spoiler? Tem referência? Tem. É triste, mas é um spoiler. A vida dele seria muito mais breve que as dos outros, seria muito mais vapor do que a dos outros. Abel. A vida é Abel, ou seja, a vida é rápida. Tiago vai dizer no Novo Testamento que ele compara a vida a uma neblina, ele vai comparar a vida a uma neblina que se dissipa, vapor, algo que não dura nada, algo que não tem como você agarrar, como você guardar. A vida, como Salomão vai dizer, é correr atrás do vento, é tentar segurar a fumaça com a mão. Não dá para você dominar. As pessoas riem quando outros propõem estocar vento, não é? É um absurdo estocar vento, mas é isso que a gente tenta fazer com a vida da gente. Se a vida é vapor, como Salomão está dizendo, a gente tenta estocar ela. A gente tenta estocar vento. Como assim? Dominar os filhos. Eles sempre vão me obedecer. Eles nunca vão fazer alguma coisa contrária ao que eu disser. Dominar as esposas. Elas sempre vão concordar comigo. Elas têm que concordar comigo. Essa é a fumaça mais difícil de agarrar. Se você aprender a agarrar essa aí, você me avisa, né? Essa é difícil. Dominar as circunstâncias da vida. Vai ser tudo sempre como eu planejei. Sem imprevistos. Ninguém vai me atrapalhar. Doce ilusão. Não dá para a gente dominar. Eu lembro quando lançou aquele filme que todo mundo conhece, Titanic. E eu não assisti no cinema, que eu tinha 7 anos. Mas eu loquei e assisti umas 3 vezes quando eu loquei, de um dia para o outro. Louco eu de assistir, louco os meus pais de deixarem eu assistir aquele filme com 7 anos, né? Mas eu achava um charme quando o Jack, ele pegava e soprava a mão e ele ficava com frio, né? Isso aqui, ó. Eu dizia, caramba, um dia eu quero fazer isso. Quando eu estiver realmente com frio, porque eu nunca estava com frio. E a única vez na minha vida que eu fiz isso mesmo, na vera mesmo, real, foi em Gramado, na minha lua de mel. Quando eu fiquei um tempo preso fora do meu quarto, por uma circunstância lá que aconteceu, a porta emperrou, eu não pude ficar, e realmente começou a chover granizo, e eu fiquei realmente com muito frio, e aí finalmente eu fiz isso aqui, ó, o que Jack faz, né? Irmãos, a vida é isso aqui, ó, é isso que Tiago está dizendo. A vida é esse vapor que você solta quando está com frio, e não dá para você segurar ele, e ele se dissipa tão rápido. A vida é frágil. Onde foram parar os anos da sua vida? Até agora você era jovem, o que é que aconteceu com a sua juventude? Você era tão saudável, o que foi que aconteceu? Cada década passa mais rápido do que a anterior, e você sabe disso. O tempo entre 10 e 20 anos de idade é muito maior do que o entre 20 e 30 anos de idade. 30, 40 anos de idade. Por quê? Porque a vida é rápida, a vida é frágil. Esse é o choque de realidade que a gente teve no ano passado. A gente viu um vírus ridiculamente pequeno, invisível, matando milhares de pessoas. Como a vida é frágil. E a gente está vendo ainda esse ano também, não é só o ano passado não. Veja que a humanidade ela gosta de passar o tempo dela imaginando como seremos destruídos. Hollywood adora fazer isso. Achar maneiras mais criativas e as mais doidas possíveis de se ganhar dinheiro, para dizer, não, como é que a gente vai ser destruído? Apocalipse zumbis, invasões alienígenas, epidemias, guerras nucleares, o planeta se voltando contra nós, meteoros. Várias são as formas de mostrar, mesmo eles sem entenderem a palavra de Deus, eles sabem, está impregnado no coração, a vida é muito frágil, está na cara dele, as circunstâncias mostram isso, a humanidade, a vida é frágil, a vida é frustração. Esse é o primeiro ponto. Você aguenta mais 2? E mais umas 22 exposições de Eclesiastes, você aguenta? Coragem, coragem.
Versículo 3. Que proveito tem o homem? E aí a gente já vai para o segundo ponto. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? O segundo ponto é mais tranquilo. Ele vai dizer assim, ó, que a vida é frustrante e repetitiva. A vida é frustração. Ele começa a indagar, olha, qual o proveito do homem com o seu trabalho? Proveito aqui é traduzido como lucro. O homem tem algum lucro em trabalhar? Ele consegue mudar o mundo com o seu trabalho? Ele ganha alguma coisa de fato instável com o seu trabalho? E ele vai dizer, não. Não ganha, não muda o mundo. Não faz nada. E essa não é a sensação que às vezes a gente tem? É tanto trabalho, mas o país não muda. Eu trabalho tanto. Os meus compartilhamentos não estão servindo de nada. O Brasil não está indo para frente. Eu compartilho tanto, as pessoas não estão lendo o que eu estou compartilhando, não. Não faz mudança, não muda, não. Eu trabalho tanto, mas as dívidas só crescem. Ou, é tanto dinheiro, eu tenho dinheiro, não tem problema, mas eu ainda não consigo ser feliz. Não está me saciando isso? Qual é a frustração do nosso ofício como pastor? E aí eu falo em nome dos pastores. A gente está pregando tanto, mas vocês não estão ouvindo. Essa é a frustração da gente. Eu falei isso ontem, olha o que é que o irmão compartilhou. Não adiantou de nada. Eu falei isso aqui, é o que ele fez. Lá vai eu falar de novo com ele. Por quê? E a frustração da gente, que a gente prega, mas não consegue fazer 100% o que a gente prega. Não dá. E a gente se pega na semana fazendo aquilo que a gente condenou no púlpito. Olha que frustrante. E a esposa da gente olha para a gente e diz assim, ó, você é um hipócrita, porque você pregou e você está fazendo o contrário agora. Olha que frustração. É uma grande frustração. De que adianta tanto esforço? Quantas vezes você olhou para o seu filho e disse assim, rapaz, eu vou dizer agora para ele fazer o contrário, para ver se ele me obedece. Porque eu falo tanto e não adianta. Será que existe alguma coisa realmente consistente para eu dizer assim, ó, lucro, proveito, tive lucro nisso aqui. De fato existiu mudança. E ele vai provando que não. Ele vai entrando aqui numa aparente depressão. Olha o versículo 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Geração vai, geração vem. A geração de hoje luta contra a injustiça. Vai às ruas, compartilha, toma bala de borracha na cabeça. Logo depois, essa geração ela está no poder. E por causa do pecado, ela começa a cometer as mesmas injustiças que a geração anterior. Só que de forma diferente, ou da mesma forma. Parece que é um ciclo que ele não vai acabar. Parece que a gente luta as mesmas lutas. Um pensador, numa certa época, ele vai dizer assim sobre o jovem. O jovem de hoje ama o prazer, não respeita a autoridade e vive em profunda rebeldia. Falou Sócrates há milhares de anos atrás. A gente continua lutando as mesmas lutas. Você quer saber como é que está o mundo ao seu redor? Assista filmes. Escute músicas. Uma certa cantora, que eu acho que ela não conhecia tanto Deus, não. Ela vai cantar e vai dizer assim, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quer mais Eclesiastes do que isso? Isso é uma aplicação direta desse livro. Geração vai, geração vem, e estamos iguais aos nossos pais. Quem sabe na natureza? Na natureza deve ter alguma coisa diferente. Se nas gerações não tem, na natureza tem. Vamos ver em Eclesiastes, versículos 5 a 7. Levanta o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche ao lugar
para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. É a mesma coisa na natureza também. O sol faz a mesma coisa todos os dias. Os rios correm e correm. O mar nunca se enche. Não adianta os rios quererem encher o mar não consegue passar do nível do mar. Nada acontece de novo. Essa é a vida. Você perde peso. E aí não acabou não. Você tem que manter. É mais difícil manter do que perder. E aí vem uma pandemia. E você ganha tudo de novo. Como é? Quando é que isso vai acabar? É um ciclo aqui. E eu agora isso é pessoal, certo? É uma aplicação mais pessoal do que para vocês. Mas parece que não tem fim. Você estabiliza os seus órgãos. Sua coluna está bem, seus rins estão bem, seu sangue está bem, mas já já eles se voltam contra você de novo. Rapaz, isso estava bom agora há pouco, agora está horrível de novo, parece que piorou. Versículo 8. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Ele vai falar que a história da humanidade, ela fica nessa mesmice. Quantos alunos dizem, professor, o senhor já não deu esse assunto, quando eu estou falando de declínio do Império Romano, é a mesma coisa do declínio do Império Grego, eu só faço mudar o nome. Quando eu estou falando sobre os deuses romanos, são quase iguais aos deuses gregos, é a mesma idolatria, não tem criatividade. Quantas vezes eu confundo Napoleão com Hitler, porque é o mesmo declínio. Eu estou no 8º ano falando de Napoleão e eu estou no 9º falando de Hitler. E eu confundo os dois. Por quê? Porque os dois perdem para o inverno russo. Parece que um aprende com o outro. Hitler não estudou a história. Como é que ele faz a mesma coisa que o outro fez? E cai da mesma forma. Parece que tudo se repete. Quanta repetição. Calma, pastor. Na ciência tem novidade. O senhor é de história, o senhor não sabe ciência. Não sabe biologia. Na ciência tem novidade. Na tecnologia tem novidade. É cada vez mais novidades. Ok. Nós fizemos algumas máquinas voadoras e explodimos uns aos outros. Mas isso resolve o problema? A gente pode dizer assim, graças à ciência temos paz. Graças à tecnologia, os problemas acabaram. Grandes avanços tecnológicos, está aí, ó, Revolução Industrial, Iluminismo, e com isso veio a Primeira Guerra, a Segunda, com isso veio o Covid veio da Segunda Guerra, Japão comeu animal silvestre, você sabe dessa história já. Olha aí, tecnologia, grandes avanços tecnológicos. Ah, mas e o avião, pastor? Olha, o avião só faz o que os barcos faziam, desde a pré-história, só que de forma mais rápida. Mas a finalidade é a mesma. Ah, mas e o micro-ondas? O micro-ondas faz o que o fogo fazia. Só que eu não vou sujar minha casa com a fogueira. Eu agora esquento com micro-ondas. Mas faz o que o fogo fazia, desde o início da humanidade. Salomão está certo. Nada novo debaixo do sol. Assim como o mundo não é preenchido, seu coração também não é. O que parece satisfazer hoje, amanhã, já dá fome. De novo, você termina um projeto de trabalho e olha lá, tem outro agora. E se você terminar muito rápido, seu chefe diz que você aguenta mais. E ele lhe dá mais trabalho até você não aguentar. Você lava os pratos, esse é o mais frustrante. E amanhã tem mais pratos. Os pratos nunca acabam. Você olha o Instagram e o WhatsApp e segundos depois você olha de novo o mesmo. Igreja, e é tudo maravilhoso, igual quando você veio para cá, e daqui a pouco, olha aí, os pecados de novo daquela igreja. Por quê? Porque assim como tem pecadores aqui, tem pecadores lá também. Nada novo debaixo do sol, não tem novidade não. O que tem lá tem aqui. Aqui tem pecador, lá tem também. Versículo 11.
já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Tudo que você faz, todos os seus sonhos, daqui a pouco ninguém vai lembrar deles. Os seus tataranetos não vão lhe conhecer. Você não conhece seus tataravós. Talvez você não passe de uma curiosidade fotográfica. Só isso. Mas aquilo que você faz vai morrer com você. As suas lembranças vão morrer com você. E sabe qual é o problema? Sabe por que isso ainda é frustrante para você e para mim? Eduardo vai falar só disso, é só depressão. Amanhã todinha. Eu vim aqui para só ouvir depressão, eu estou aqui assistindo só para ouvir depressão, vou trocar, vou para outra igreja. Calma, não troque. Calma. Espera só um pouquinho. O problema é o foco. O foco. Se o seu foco está nesse mundo, é assim. É só frustração. Se você ainda não está frustrado com a vida debaixo do sol, é porque você ainda tem esperança que alguma coisa aqui pode encher a sua vida. Mas logo, logo, eu te garanto, no final é só Abel. É vapor. E ele vai bater na sua cara e vai lhe sufocar. Esse foi o nosso segundo ponto. Tem o último. Mas eu garanto que esse vai ser melhor. Calma, não mude. Não mude de canal. O terceiro ponto, irmãos, é que a vida, ela só faz sentido acima do sol. Quando você olha acima do sol. Essa é uma expressão que ele vai repetindo aqui. Parece um livro pessimista, mas ele está falando, ó, a vida debaixo do sol, a vida debaixo do sol. Se tem esse lado, tem o outro lado, que é a vida acima do sol. Quando você considera a vida diante de Deus, corandeu, toda a sua perspectiva sobre tudo muda. A vida é curta? Sim. Frágil? Sim. Passageira? Sim. Ela não faz sentido, mas debaixo do sol, numa perspectiva terrena. Salomão aqui não quer que você entre em depressão, como muitos teólogos pensam. Esse livro é importante porque ele quer mostrar a você todas as possibilidades de você ser feliz só aqui na terra não existem. Todas as possibilidades longe de Deus de você ser feliz, elas são ilusão, vapor. E ele vai gastar capítulos e capítulos aqui, fazendo com que você tire isso do seu coração, tire essa sua perspectiva. E veja, ele vai escancarando as coisas ruins e dando pistas das soluções. Ele não faz que nem a gente, agora gente, a solução é essa, não. Ele vai dando pistas, por isso que é um roteiro de Zack Snyder. Nas entrelinhas estão as soluções da verdadeira felicidade. Porque ele vai falando, ó, a vida debaixo do sol, e aí você vai entendendo nas entrelinhas que existe uma oposição. O que é Eclesiastes? É um caça-tesouro das soluções dos problemas que ele vai expor e escancarar aqui para você. É um caça-tesouro. Imagina se alienígenas, vou viajar um pouquinho agora, tá? Imagina se alienígenas chegassem na cidade de Sarajevo, região dos Balcãs, Segunda Guerra Mundial, em pleno domínio nazista. Se os alienígenas chegassem, eles iam ver os prédios todos explodidos, pilhas de corpos, rios de sangue. Eles iam olhar e dizer assim, esse é o padrão desse mundo, olha aí como eles vivem, ó, matando as balas, os prédios, esse é o padrão. Irmão, se você vive o foco com a sua vida apenas debaixo do sol, você vai achar que esse é o padrão. Você é o alienígena achando que prédios pela metade, marcas de balas na parede e pilhas de corpos é o padrão. Você vai começando a achar que isso é normal, mas debaixo do sol só tem devastação,
Só existe esperança acima do sol. Eclesiastes tira qualquer esperança da gente de encontrar propósito nessa vida, e Salomão encara isso com honestidade. Concluindo, irmãos, eu queria que vocês abrissem, vocês de casa também, junto comigo, Romanos 8, por favor. Romanos 8, do 18 ao 20, por favor. Vamos abrir a palavra de Deus. Romanos 8, do 18 ao 20. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Essa vaidade aqui, essa palavra vaidade, é a tradução em grega para o que é o hebraico aqui, é literalmente vapor. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, Paulo está dizendo isso, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas um dia a criação será redimida do cativeiro da corrupção. O que é que Paulo está dizendo aqui? Em um mundo frágil, em um mundo efêmero, em um mundo repetitivo, um mundo sujeito à vaidade, vapor, na situação caída. Por que isso acontece? Por causa da nossa rebelião. Porque o mundo é assim, a culpa é nossa. Os problemas só existem, a culpa não é de Deus. Não culpe a pobreza, não culpe Deus pela pobreza, não culpe Deus pela corrupção, não culpe Deus pelas doenças. A culpa, ela é nossa. Irmãos, tirando o universo ser criado, não houve nada verdadeiramente radical acontecendo por aqui. Nada de novo aconteceu, tirando a criação, nada de novo, é só repetição. Só existe uma novidade, irmãos, uma coisa diferente nessa história repetitiva, nesse ciclo de repetição que eu dou aula todo ano. Uma coisa nova, uma coisa que saiu ali do eixo do pecado, a vinda de Cristo. Isso é novidade de vida, isso transforma a vida, isso tira o seu coração de pedra e lhe dá um coração de carne. Isso é genuinamente novo, desde a criação. A única coisa nova que mudou o curso da história é a vinda de Cristo. É o que a gente comemora essa semana, é a cruz do Calvário, é a sua repetição. Isso é a boa nova, isso tem que ser divulgado. Olha, é novo aqui, é diferente do que você vê na notícia, é diferente do que você vive todo dia, esse mundo de frustração. Só a vinda de Cristo, a única coisa genuinamente nova. A glória de Deus caminhando conosco, a eternidade invadindo a história repetitiva em forma de servo. Isso é novo, isso é inovador, isso ninguém fez, isso ninguém pode fazer. Enquanto pensamos debaixo do sol, nada de novo. Quando a gente pensa acima do sol, tudo muda. Tudo se fez novo. Somos chamados a viver debaixo do sol. É uma triste realidade. Mas a gente não é obrigado a viver com a cabeça aqui não. Temos que viver com a cabeça acima do sol, diante de Deus, corandeu. Ou seja, quando você pensa acima do sol, o cotidiano não fica enfadonho. A repetição, ela não é uma coisa ruim. Por quê? Porque a mesmice da natureza, glória a Deus que o sol se põe e nasce. Glória a Deus porque essa mesmice é o cumprimento de que a terra vai permanecer até que ele cumpra os seus propósitos. Olha como a perspectiva muda
quando a gente olha acima do sol. Ou seja, a sua programação, aquilo que você vai fazer tudo de novo a partir de amanhã, os seus cotidianos, eles não são usados só por uma mera repetição vazia, tem sentido, é para glorificar a Deus. Significa que você está fazendo o mundo seguir o seu curso rumo à consumação. Você está contribuindo para a consumação. Por isso, viva o cotidiano. Viva a repetição, viva aquela programação que você vai ter que fazer toda semana, porque quanto mais você trabalha, mais perto da glória você está. Porque em Cristo o nosso trabalho não é vão. Isso é olhar com a perspectiva acima do sol. O nosso trabalho glorifica a Deus, o nosso trabalho tem resultado sim. Temos que mudar os nossos óculos. João vai dizer em Apocalipse 21 que Deus está preparando novos céus e novas terras. Nesse mundo não vai ter revel, não vai ter vapor, não vai ser vaidade sem pecado. É um livro que tira qualquer ilusão e qualquer esperança nesse mundo, é o livro de Eclesiastes. Mas nada importa, vamos parar de tentar manter esse vapor, igual a Jack. Vamos parar de encher, de pensar que esse vapor vai durar, que você pode estocar esse vapor. Não existe esperança nesse mundo devastado, debaixo do sol, não há esperança. Eu convido vocês a nessas exposições de Eclesiastes, a gente olhar acima do sol. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura e pela meditação da Tua Palavra. Esteja conosco, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dá um dia na Tua presença, para que nós tenhamos a capacidade que não vem de nós, mas de Ti glorificar. Nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.